Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à unidade 3. Nesta videoaula, irei conversar com vocês sobre a elaboração do plano do diagnóstico. Nessa unidade 3, a gente está tratando sobre as metodologias específicas, relacionadas com o trabalho de extensão. E nessa videoaula nós vamos conversar sobre o plano de diagnóstico, a elaboração desse plano diagnóstico, o que que ele precisa ter, né, como é que vocês vão elaborar, como é que vocês vão escrever e para que serve esse plano diagnóstico, tá certo? Então vamos lá. Essa é a primeira atividade prática a qual vocês vão começar a idealizar alguma proposta de extensão a ser realizada. E aí, como eu falei na nossa aula sincrônica, né, o plano de diagnóstico é a primeira ferramenta, é onde você começa a levantar informações sobre aquela comunidade para desenvolver um diagnóstico, né? Desenvolver um levantamento de informações. Então, o plano diagnóstico nada mais é do que o primeiro passo para vocês reunirem as informações relacionadas com o trabalho de vocês naquela comunidade específica, tá? Então, essa é a primeira ferramenta. A partir dela, vocês vão desenvolver o trabalho, de fato, de levantamento das informações, para depois vocês pensarem no projeto que é mais robusto, né, que tem mais informações, né, que a gente tem uma carga de comprometimento maior, né, de responsabilidade maior. Então, o primeiro passo é o plano diagnóstico, que é a primeira ferramenta, a primeira atividade prática da disciplina de extensão pesqueira. Tá? Então, esse plano do diagnóstico, vocês, né, a partir das unidades 3, principalmente da unidade 3, né, também da unidade 2, vocês vão identificar alguma comunidade pesqueira, algum representante, né, tanto da pesca como da aquicultura, do seu conhecimento para a elaboração desse plano diagnóstico. Então é interessante que vocês já tenham, já conheçam alguém que vai facilitar com que vocês realizem esse trabalho inicial de levantar as informações básicas para compor depois o projeto, mais à frente, que é na unidade 4. Tá? Então, vocês vão definir qual seria o público-alvo de vocês, né? Vocês vão definir quem é a comunidade, se é Piúma, se é Itapemirim, se é Anchieta, se é a colônia de pescadores, se é a associação de maricultores. Enfim, vocês vão definir esse representante, essa pessoa, né? Essas pessoas, para a gente começar a pensar nesse detalhamento específico para essa realidade dessa comunidade. E no plano vocês vão ter que fazer a escrita, né, dessas 7 passos aí, né, 7 informações que a gente vai precisar para que vocês escrevam um plano do diagnóstico. Então, a primeira coisa é a identificação da comunidade, né? Depois os objetivos, depois a concepção do diagnóstico, as ferramentas, os passos, os resultados esperados e as referências bibliográficas. Então, a partir dessa videoaula eu vou falar um pouco de cada uma delas, tá? Então, a primeira coisa é a gente estar atento, né, às necessidades locais. Esse diagnóstico é justamente para isso, para a gente conhecer essas necessidades, tá? Identificar problemas. E a partir disso, né, a gente vai identificar inicialmente alguma comunidade, né? Como eu falei, algum município, alguma associação, alguma colônia de pescadores, né, alguma empresa de pesca, alguma empresa aquícola, a qual a gente vai nos relacionar dessa forma, né, de extensão, para poder juntos identificar esses problemas e demandas e, a partir disso, tentar escrever os projetos de forma conjunta, certo? Então, o diagnóstico ele vai precisar, além da definição desse público-alvo, né, se são homens, se são mulheres, se são profissionais de uma associação, de uma cooperativa, de uma empresa, e aí, a partir dessa identificação do público-alvo, né, dos representantes, você vai identificar qual o seu objetivo. É levantar informações, se relacionar com a comunidade, promover, né, esse contato, né, com esses representantes. Qual o seu objetivo nesse diagnóstico? O que você quer buscar, né, o que você quer identificar, o que você quer trabalhar? E, a partir desse objetivo, você vai definir as metas, né, que seriam, no caso, relacionadas com números, ou seja, a gente vai
entrevistar 3 pescadores, nós vamos fazer 2 reuniões, né? Vamos promover um curso de capacitação, realizar um seminário. Então, tudo isso serve para que você tenha informações numéricas, né, para, no final do diagnóstico, você poder validar, não, isso aqui foi cumprido, isso aqui não foi cumprido. Então, as metas, elas sempre estão associadas com números que vão dizer ali para você a quantificação, né, para você validar ou não esses resultados, certo? E aí o C é a concepção do diagnóstico, você vai trabalhar as bases teóricas, né, sobre as diretrizes da extensão, sobre a Política Nacional de Extensão Pesqueira, né, as leis que regem a extensão, né, a Política Nacional de Extensão Universitária, a Política de Assistência Técnica de Extensão Pesqueira, como eu falei, tá? O embasamento legal, as questões, né, da comunidade, né, você vai trabalhar ali o que já foi publicado, né, o que já foi escrito, né, o que já foi organizado, né, sistematizado de informações na literatura, e a partir disso você vai deixar o seu projeto, o seu plano diagnóstico com embasamento teórico, né, e também pode ser um embasamento empírico a partir do diálogo que você vai ter com essas comunidades, tá? E aí você vai definir as ferramentas, né, as metodologias. Quais são as ferramentas? É um questionário semi-estruturado, são palestras, né, são reuniões, são oficinas. Então, quais são as metodologias que você vai utilizar para realizar esse diagnóstico, né, inicialmente? Então, você vai listar quais são suas metodologias. E aí, em seguida, você vai dizer os passos, né, as etapas que serão seguidos após o diagnóstico. Então, quais seriam as etapas, né, de realização do diagnóstico? Primeiro, você vai identificar as lideranças. Depois, você vai fazer o contato para marcar um agendamento ou presencial ou por telefone, enfim. Você vai fazer esse agendamento para entrevista, para conversa, para diálogo. Depois você vai sistematizar essas informações e depois você vai apresentar isso na comunidade. E depois você vai publicar essa informação. Então, assim, quais são as etapas que você tem em mente para que esses problemas que você está identificando, eles consigam ser, de fato, colocados ali em prática para serem resolvidos, tá? Do início, do meio e do fim, né? Para chegar nesse trabalho final aí que é necessário. E aí pensar nos resultados esperados, né? Observar quais foram seus objetivos. Eles devem estar relacionados, né? Tanto os resultados esperados como os objetivos, eles têm que estar linkados uns com os outros. E aí não pode inserir resultados que não foram desenvolvidas atividades, né? Não pode inserir resultados que você não promoveu metodologias, que não foi seu objetivo. Então fica desconecto um com o outro, né? Então tem que estar tudo bem amarrado, bem linkado, tá? E aí informações bem claras, bem diretas, né? Assim, tem que ser bem objetivo. Ao final você vai listar as referências bibliográficas, né? Listar as referências utilizadas, né? Utilizar documentos oficiais, como políticas públicas, como eu já falei, tá? Listar nas referências apenas o que foi citado no texto, isso é muito importante, né? Buscar as informações mais atuais, oficiais possíveis. Então, quanto mais informações mais atuais, mais próximas a 2021, né, melhor, né, porque informações muito antigas já estão defasadas e é ruim você se respaldar em trabalhos, relatórios antigos, né, você tem que estar sempre bem atualizado. E também você pode usar a literatura cinza, né, como a gente chama, que são relatórios, são reportagens, mas não apenas esses, né? Você tem que utilizar esses como base ali, mas não só esses, né? Porque a gente chama de literatura cinza, aqueles que são difíceis de você encontrar disponível na internet de forma mais fácil, né, para uma consulta. Os documentos principais são artigos científicos, são livros, esses são os documentos que a gente precisa, de fato, investigar. São dissertações de mestrado, tese de doutorado, né, TCC de graduação. Tá? E aí a gente vai identificar as lacunas do conhecimento. O que já foi publicado naquela área, naquela região, sobre aquele tema? O que ainda não foi publicado? Essas são as lacunas. E aí, a partir dessas lacunas, a gente tenta trabalhar para oferecer informações para reduzir essas lacunas do conhecimento, né? Que isso é muito importante. Então, a partir disso, vocês vão organizar, né, o trabalho em dupla, tá? A gente vai trabalhar dessa unidade 3, né, até o final, que é no dia 29, onde a gente vai realizar a apresentação desses planos de diagnóstico. Eu quero que vocês apresentem esses planos, tá? O valor vai ser 20 pontos, né, 10 pontos do material escrito e 10 pontos da apresentação.
Então, organizem uma apresentação bem didática, bem divertida, bem interativa, onde vocês, a partir dessa, né, vocês podem fazer um vídeo, elaborar um vídeo, né, com essa proposta, para ser publicada e também a gente discutir na nossa aula sincrônica lá do dia 29 de julho, tá bom? Então, qualquer dúvida, me perguntem, fiquem à vontade para trocar as informações, para perguntar, para, né, tirar as dúvidas de vocês e escrever o plano diagnóstico né, da equipe, tá bom? Então, fiquem à vontade, tá? Bom trabalho e qualquer coisa, já sabe, pode ficar à vontade para me perguntar, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima videoaula.